E vamos falar de saúde. O Dezembro Vermelho alerta sobre a importância da conscientização sobre o vírus HIV, a AIDS. E é esse tema que nós vamos tratar hoje no Alego Saúde. No dia 1º de dezembro foi comemorado o Dia Mundial de Combate à AIDS e é sobre esse tema que nós vamos tratar agora com a doutora, médica infectologista Débora Rigo. Débora, sobre esse tema, quais avanços nós tivemos nesses últimos tempos? Nesses últimos anos, as atribuições maiores, os avanços maiores da medicina têm se voltado, uma das grandes partes da área da infectologia, sobre o controle do vírus, não só visando a cura, mas ao prolongamento e a qualidade de vida aos pacientes portadores dos vírus, tanto em tratamento quanto em conhecimentos que hoje a gente já conhece e consegue dominar sobre estratégias de prevenção. E qual a diferença? Muitas pessoas têm essa dúvida com relação ao vírus HIV e à AIDS. Tem a diferença? Claro. Hoje uma pessoa portadora do HIV, ou seja, uma pessoa que convive com o HIV não necessariamente é uma pessoa que tenha AIDS. AIDS é um conceito que a gente usa baseado em conceito imunológico. Quando se diz que a AIDS é quando o sistema imune está muito depletado, a quantidade de replicação do vírus provocando doença, principalmente nas células em que o vírus tem uma afinidade, tem o ataque específico do vírus, específico da doença, acontece. Então, hoje, pessoa com AIDS é bem diferente do paciente com HIV, o paciente que convive com o vírus. E antigamente existia um grande preconceito, porque as pessoas realmente elas morriam devido a esse vírus, a essa doença. Hoje em dia não, mudou a questão do diagnóstico mais preciso e consequentemente também o tratamento também mais assertivo para a pessoa ter uma qualidade de vida, né? Com certeza. Hoje o que a gente tem de evolução do conhecimento do HIV, no que se refere a tratamento, é uma coisa que até possibilitou o conhecimento para a pandemia que a gente vive, Grande parte do conhecimento, tanto diagnóstico quanto possibilidade de tratamento ao coronavírus atual é possibilitado pelos conhecimentos que a gente teve previamente com a pandemia, com a doença do HIV. Hoje uma pessoa que tem o vírus e que convive com o vírus fazendo o tratamento com os antirretrovirais, ou seja, com o tratamento específico, ela nunca terá a possibilidade de ter AIDS, pois sempre vai ter uma replicação viral que impossibilite o vírus tornar doença dentro do corpo. O sistema imune não será alvo da doença. Então, se é doença, aí seria como se fosse uma doença crônica? E com relação à imunidade é diferente também? O corpo dela fica mais frágil? Qual que é a diferença para ela ter assim, uma vida normal? Então, se combatendo o vírus, a gente passa do estado de apenas portador do vírus. Ou seja, a gente não terá a repercussão imunológica, a gente não vai ter o sistema imune sendo depletado por esse vírus. Mas é só possível isso com o tratamento medicamentoso, com a adesão ao segmento médico. Quando se toma o remédio e se tem a quebra da replicação viral, ele consequentemente não vai ter uma repercussão imunológica. As células TCD4, que é o alvo, que é o grande responsável por garantir saúde, por garantir defesa, não vai ser depletado. Então, nós iremos conviver normalmente com o vírus sem com que ele tenha qualquer repercussão tornando doentes. É o que vai realmente definir o paciente que convive com o HIV e o paciente portador de AIDS. O HIV que tenha replicação viral, que está consequentemente tendo uma baixa imunológica por essa replicação, por essa destruição das células do sistema imune. E tem um prazo de semanas, de meses? Então, assim, a pessoa teve contato com o vírus. Se ela não fizer ali o diagnóstico precoce, não iniciar o tratamento de imediato, então pode chegar a virar essa doença? Então, qual que é o prazo, E a importância também do teste, é bom falar também, Com certeza.
Sim, entre o momento do contágio com manifestação do estado de AIDS, ou seja, quando o vírus consegue atacar literalmente o sistema imune, o prazo médio é em torno de 8,9 anos. Uhum. É por isso que dos grandes avanços é em relação ao diagnóstico. Hoje nós temos testes disponíveis no serviço de saúde público, que são os testes de 4ª geração, que a gente fala numa linguagem mais técnica, que com um mês a gente consegue definir o diagnóstico de uma pessoa que tenha se contaminado com o vírus do HIV. E assim, quais são os sintomas? Eu não fiz o teste, então não foi diagnosticado que eu estava com o vírus. Mas no meu corpo, o corpo ele realmente ele mostra, né, de alguma forma que a pessoa está com o vírus, para ela ficar atenta, quem está em casa nos assistindo agora? Com certeza. As manifestações iniciais fora desse período de 8 anos em média, são manifestações de quem está em gripe. Vão aparecer provavelmente nos primeiros meses o que a gente chama de síndrome viral aguda, que é como se a gente tivesse com sintomas de coronavírus, sintomas de inflamação de garganta, sintomas de gripe, que aparecimento de febre, dor no corpo, mialgia, pode ter dor de garganta, pode aparecer linfonodos, que são aquelas ínguas que às vezes aparecem no pescoço, nas virilhas. Mas com a progressão da doença, com a evolução natural entre o paciente portador do HIV para iniciar um processo de imunodepressão, ou seja, o paciente que convive com HIV para virar um paciente com AIDS, outras doenças que não são usuais a pessoas que não tenham o sistema imune suprimido, que é o que o vírus do HIV faz, irão começar a se manifestar. Doenças como, principalmente, quem tem o que popularmente se conhece como sapinho da boca de bebê, ou seja, candidíase oral principalmente, do esôfago, começam a aparecer em pessoas que, até se prove o contrário, são imunocompetentes, têm um sistema imunológico bom. Outra coisa são aparecimento de feridas no corpo, emagrecimento, aparecimento de algumas doenças que antigamente a gente já via no estereótipo, via um paciente falar assim, talvez esteja até estigmatizando a doença, né? Talvez esteja com AIDS, é o paciente. A ideia é de que são as doenças nesse período, após alguns anos, começam a aparecer. O sarcoma de Kaposi, tuberculose disseminada, neurotoxoplasmose e outras infinidades de afecções que um paciente que não tenha nenhum grau de imunossupressão não aparecerá. Mas tudo isso, né, doutora, pode ser evitado, né? Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, nós temos hoje no Brasil 900 mil casos, né, já diagnosticados, detectados de pessoas que têm o vírus. Mas 137 mil de pessoas que estão por aí e não sabem que têm o vírus. Então a importância de fazer esse teste, né? Quando for fazer ali todos os exames, colocar também ali o exame de HIV para saber se está com o vírus ou não, né? Sim, a importância do diagnóstico precoce está justamente no decorrer da vida de qualquer pessoa saudável. Se você faz o diagnóstico precoce, você não vai ter a repercussão imunológica que o vírus acarreta. Hoje a gente sabe muito bem que uma pessoa que convive com o HIV vai ter um acompanhamento médico mais atento que uma pessoa que não tem nenhuma outra comorbidade. Dentro da população normal, a expectativa tende a ser maior por esse excesso de zelo, por esse excesso de cuidado. No frigir dos ovos, uma pessoa que convive com o HIV, que tem o HIV, que se infectou e tem uma boa adesão ao tratamento, uma boa adesão ao segmento médico e a regularidade de exames, é uma pessoa que vai garantir uma vida completamente adequada e normal, como se nunca tivesse entrado em contato com uma doença que imunossuprimisse tal qual o HIV. É bom falar sobre isso, sobre a qualidade de vida, né, para que a gente entenda, né, e respeite
né, tanto esse vírus que está conosco, né, que está por aí, a gente tem que ficar em alerta, e quem tem também, que dá realmente para viver bem, dá para você se relacionar com a pessoa que também não tem o vírus, dá para construir uma família. Então fala para nós isso também, é importante saber. E assim, um dos grandes marcos até para favorecer a não estigmatização de um portador do HIV, de uma pessoa que convive com HIV, é hoje que a gente tem a segurança comprovada cientificamente que uma pessoa que tem adesão ao tratamento não tem replicação viral e não terá a chance de ter contaminação com outra através de ato sexual. O que antes era um mito, hoje já deixou de ser. Hoje a gente já tem base científica e mais, culturalmente a gente tem que até educar que pessoas com indetecção, que tomam o remédio direitinho e não tem o vírus detectado nos exames laboratoriais, a contagem, ele é uma pessoa que não irá transmitir a doença. Ou seja, pessoas que antes, há 5 anos atrás, 10 anos atrás, não teriam chance de ter filho de um casal soro discordante, que é o que a gente fala, um positivo e outro não, outro negativo, a gente aconselhava naquela época, sem os conhecimentos atuais, fazer uso do preservativo. Hoje não, hoje a gente sabe que é possível, inclusive, gestação de casais sorodiscordantes com segurança. E dentro dessa mesma lógica, a gente sabe que isso, falando em casais heteronormativos, mas dentro de casais que não tenha essa questão de gênero, casais homoafetivos podem ter relação sexual sem a preocupação de contágio do HIV, desde que se tenha adesão ao tratamento. E fazendo também esse tratamento correto, né, a pessoa que tem o vírus resolveu ter um filho, também não passa para o feto, para a criança. Esse risco hoje a gente também controla. Obviamente, há outros fatores que no momento da concepção a gente pondera, mas são casos de exceção. Outros fatores que não relacionados propriamente ao HIV. E acho importante falar disso porque, visto que as pessoas podem hoje ter relação sexual, comportamento sexual, sem interferência do vírus propriamente, desde que quem tenha faça o tratamento seja adequado, é importante lembrar que uma forma que o SUS, baseado dentro do conhecimento científico atual, oferece o que a gente chama de PrEP, que é a profilaxia pré-exposição sexual. Caso eu queira ter um comportamento sexual abandonando o preservativo, visando, acho que é até importante lembrar, o ideal é sempre ter métodos combinados, mas comportamento humano a gente não controla. Dentro do que a gente consegue controlar e é uma boa estratégia, inclusive de saúde individual e pública, é a modalidade da PrEP, a profilaxia pré-exposição sexual. Isso vai garantir quem não tenha vírus tome uma medicação, obviamente com acompanhamento médico, com orientações. Existem algumas exceções que podem fazer uso da medicação para que não tenha a chance de ter a infecção do HIV, caso o parceiro ou a parceira não faça uso adequado das medicações. E com relação a esse tratamento, essa medicação, antes eram muitas drogas, tinha aquela questão do efeito colateral, hoje não, né? Então, assim, hoje são 2 comprimidos por dia, então é mais tranquilo também nesse sentido? Sim, hoje o preconizado em tratamento global, para a maioria dos pacientes, hoje são 2 comprimidos com efeitos colaterais muito diminuídos em relação às terapias anteriores. Dentro do meio médico, a gente até faz uma piada científica que tem menos efeitos colaterais que muitas medicações de tratamentos usuais, de diabetes, de hipertensão. Obviamente, até de pirona dá um efeito colateral, né, doutora? Exatamente. Depende de cada pessoa. Mas com acho relação que ao que nós generalizações vivíamos antes, melhorou bastante, né? Com certeza, com certeza.
Hoje as medicações que a gente tem, graças aos programas de controle de HIV, patrocinados pelo SUS, nós temos uma das melhores medicações oferecidas no mercado mundial. Então, nós somos, inclusive, referências em saúde pública ao controle do HIV. E isso é uma chance de provar para a população geral que isso deixou de ser um tabu. O HIV hoje é uma doença corriqueira, deixou de ser uma doença estigmatizante, quanto a gênero principalmente, quanto a controle de pessoas que às vezes faziam uso de componentes de sangue, que a gente não tinha um controle do diagnóstico dos doadores, e isso passou a ser uma doença como qualquer doença crônica. É um status inflamatório de qualquer doença crônica hoje. Né, como, exatamente. Enfim. E doutora, tem um preconceito também que as pessoas acham que só pessoas homossexuais têm essa facilidade de contrair o vírus, mas não, 50% homossexual, 50% quem é hétero, não tem mais esse tabu, esse preconceito nesse sentido também, né? Não. O perfil epidemiológico hoje dos casos novos, ele mudou muito e vem mudando de acordo com as gerações, de acordo mesmo com práticas culturais de determinado tempo. Hoje o que a gente vê, inclusive, é uma preocupação do setor assistencial médico, de cobertura de adolescentes entre 15 e 29 anos, que hoje é endêmico. E por isso, reitero a importância da PrEP. Por isso, esse ano deixou de ser de caráter de exceção a escolha do paciente que será beneficiado pela PrEP. Hoje, o grupo de adultos, jovens e adolescentes passou a ser um alvo de preocupação devido a essa nova faixa etária epidemiologicamente importante. Há 10 anos atrás, mulheres teve o pico de contaminação, de contágio, né? Uhum. Por práticas mesmo culturais de comportamento sexual. Anteriormente eram principalmente pessoas que faziam uso de drogas endovenosas, Sim. Homens que faziam sexo com homens. Sim. E hemofílicos, né? Com o decorrer dos anos, com a mudança do perfil cultural de cada população em cada país, isso vai mudando. Então, a gente tenta acompanhar e tentar ver a necessidade do momento e como a gente pode tentar minimizar os efeitos de uma infecção que na verdade, que vai ter como ponto-chave hoje a infecção crônica, que antes não era, né? Perfeito, doutora. Então, a importância, né, desse mês, Dezembro Vermelho, que realmente é um mês de alerta, de conscientização dessa importância, né, de acabar com esse preconceito, desse tabu em relação ao vírus HIV e com relação à AIDS também. Obrigada por sua presença, por tratar conosco sobre esse tema tão relevante para a nossa sociedade hoje. Obrigada, viu? Obrigada. E o Alego Saúde fica por aqui e esteja conosco nos próximos Alego Saúde, assim, sempre debatendo temas tão importantes com relação à nossa saúde aqui em Goiás, no nosso estado.